007 Sem Tempo pra Morrer é o último filme do Daniel Craig no papel do agente secreto mais famoso do mundo. E aí a pergunta que fica é: quem será o seu sucessor? Aqui analisamos 10 nomes que podem interpretar o mais famoso agente a serviço da rainha. E aí galera, Oxeda, beleza? Hoje nós vamos falar de 007, essa franquia bastante conhecida de ação que traz o super espião James Bond enfrentando altos perigos. Recentemente saiu o filme 007 Sem Tempo pra Morrer, que é o último filme estrelado pelo Daniel Craig no papel do James Bond. Daniel Craig foi mais um dos grandes atores que interpretaram esse papel, junto com Sean Connery, Roger Moore, George Lazenby, Timothy Dalton, Pierce Brosnan e etc. Mas quem será que vai ser o novo James Bond do cinema? A produtora Barbara Broccoli afirmou que as buscas do próximo James Bond só vão acontecer a partir do ano que vem. Aqui nós trazemos 10 nomes que estão entre os mais cotados para ser o novo 007. Mas quem está muito bem cotado aqui no nosso canal é o seu like. Então deixe seu like aqui no nosso vídeo para fortalecer a gente e nos estimular a fazer mais vídeos. Aproveite e se inscreva no canal com o sininho ativado para ficar por dentro das nossas atualizações e também compartilhe esse vídeo com seus amigos. Beleza? Então vamos lá. Grosso modo, existem dois requisitos que você tem que cumprir para ser o James Bond. O primeiro é que você tem que ser um homem, apesar de que muita gente já cogitou a possibilidade de 007 ser uma mulher. E segundo, tem que ser britânico. E britânico pode ser tanto inglês, escocês, galês ou mesmo irlandês, apesar da Ilha da Irlanda não fazer parte da Grã-Bretanha. Muita gente pode se perguntar: mas o James Bond dos livros tem algumas características. Ele é alto, moreno, tem um olhar penetrante e etc. E realmente ele tem essas características. Porém, é importante lembrar que o Daniel Craig, ele não tem muitas dessas características, né? Ele é baixinho e ele é loiro. Então, ele nunca seria escalado para ser o James Bond. Mas foi, e inclusive trouxe uma energia nova pro personagem. Apesar de que quando ele foi cogitado, os fãs do James Bond não gostaram muito da ideia, mas acabaram aceitando por conta da brilhante atuação do ator. Então vamos falar aqui dos 10 nomes prováveis que podem ser o 007. Idris Elba. Bom, o Idris Elba é um dos nomes mais mencionados nos últimos tempos pelos fãs. Ele também é o favorito de Pierce Brosnan, que foi um dos 007 mais recentes, né? Foi antes do Daniel Craig. O Idris Elba, ele é alto, ele tem um porte, ele tem um carisma, ele tem uma presença, é uma figura muito magnética, por assim dizer. E ele faz uma série chamada Luther, onde ele representa um detetive que é quase um James Bond. Então tem muitos elementos que fariam dele um ótimo James Bond. Por outro lado, tem o problema da questão étnica, né? Ele é de uma etnia diferente do personagem. Isso inclusive acabou ocasionando muitos comentários maldosos contra ele. Um tempo atrás ele disse que tinha desistido de disputar o papel do James Bond justamente por conta de comentários racistas. O outro ponto contra o Idris Elba é a questão da idade, né? O Idris Elba, ele é muito velho para ser o James Bond. Atualmente ele está com 49 anos e o James Bond normalmente ele tem de 30 a 40 anos. Apesar disso, é importante lembrar que o Roger Moore, quando fez o primeiro filme de 007, tinha 45 anos. Então, essa questão da idade é bem relativa. Além disso, o autor que é considerado o sucessor do Ian Fleming, que é o Anthony Horowitz, ele disse que não gostaria de ver o Idris Elba no papel. Ele disse que o Idris Elba tem um estilo muito bruto e muito urbano, que não combina com o estilo do 007. Dentre os filmes que o Idris Elba estrelou de ação, temos o Hobbs & Shaw, que é um spin-off do Velozes e Furiosos, Torre Negra e o Franco Atirador. Tom Hardy. O Tom Hardy, ele tem a bênção também do Pierce Brosnan. O Brosnan, ele prefere o Idris Elba, mas ele também gosta muito da figura do Tom Hardy ser o novo 007. Ele também é o favorito das casas de apostas na Inglaterra, porque na Inglaterra
pessoal tem costume de apostar em tudo, e eles estão apostando também em quem vai ser o novo James Bond. 38% das apostas dizem que Tom Hardy vai ser o novo James Bond. Além disso, ele tem um magnetismo, ele tem um carisma, ele tem um porte do 007. Porém, ele é muito parecido com o Daniel Craig, o que pode ser visto como uma vantagem ou uma desvantagem. Ele é parecido no sentido do estilo dos dois. Tanto o Craig quanto o Hardy, eles são mais de ação, mais porradeiro e tal. Eles também são baixinhos, né? O Daniel Craig tem 1,78 m e o Tom Hardy tem 1,75 m. Então eles têm um estilo bem baixinho, bem atarracado, bem de porrada mesmo também. São James Bonds mais de ação e menos de charme, né? Por assim dizer. Isso é um ponto contra ou um ponto a favor, né? Pode ser um ponto a favor porque os fãs já estão acostumados com o Daniel Craig, mas pode ser um ponto contra porque o James Bond do Tom Hardy pode acabar soando muito parecido com o do Daniel Craig. O Tom Hardy também tem uma idade mais ou menos avançada, tem 44 anos, porém ele é o favorito da atriz Naomie Harris, que recentemente fez parte dos filmes do 007. Dentre seus filmes de ação estão Lendas do Crime, Dunkirk, Henry Cavill. Pois é, o Superman pode ser também o James Bond. Ele é um dos favoritos dos fãs, junto com a Idris Elba. Ele tem altura, ele é alto, ele tem a idade e ele tem também a etnia do James Bond. Então todas essas questões levantadas nos dois primeiros, o Henry Cavill não tem. Além disso, o Henry Cavill ele pode dar continuidade a uma tradição dos filmes do James Bond. Quando foi lançado Cassino Royale, o Henry Cavill tentou fazer o papel, porém ele foi rejeitado e no lugar dele veio o Daniel Craig. Isso foi bastante parecido com o que aconteceu com o lançamento de Dr. No, o primeiro filme do 007, quando quem era cogitado para o papel era o Roger Moore, mas ele acabou sendo preterido pelo Sean Connery porque o Roger Moore estava fazendo uma série, estava fazendo outra série. O Roger Moore viria no futuro, no filme 007 Viva e Deixe Morrer, e quem também estava cogitado para fazer esse papel era o Timothy Dalton. O Timothy Dalton perdeu para o Roger Moore, perdeu a vaga para o Roger Moore, porém no futuro o Timothy Dalton acabou sendo escolhido para ser o 007. Ele acabou se tornando o 007 no filme 007 Marcado para a Morte, e quem também estava concorrendo a esse papel, mas que acabou sendo preterido para o lugar do Timothy Dalton, foi o Pierce Brosnan. O Pierce Brosnan não pôde fazer esse filme porque ele também estava numa série. Então existe essa tradição de que atores que são rejeitados ou que não conseguem papéis de 007 em determinados filmes ou em determinadas etapas do herói, eles acabam conseguindo posteriormente. Como o Henry Cavill tentou o Cassino Royale contra o Daniel Craig e foi rejeitado por conta de sua pouca idade, né? O Cavill tinha 23 anos na época. A chance dele entrar pode ser essa, pode ser agora. No entanto, existe um problema em relação ao Henry Cavill. O Ian Kinani, que é um especialista em 007, diz que ele não vai ser o novo James Bond por uma questão muito simples. Henry Cavill é muito famoso. Normalmente, o pessoal do 007, eles vão atrás de atores menos famosos, menos conhecidos e que acabam construindo a sua carreira, inclusive por conta de serem o 007. Então, por ele ser o Superman, por ele ser o Geralt de The Witcher, pode ser que ele não consiga esse papel por ser famoso demais. E pode ser mais ou menos por isso também que o Tom Hardy ou o Idris Elba também não consigam. Dentre os filmes de ação que Henry Cavill fez, temos Missão Impossível Efeito Fallout, Agente da Uncle e nomes. Luke Evans. O Luke Evans é a aposta do Ben Whishaw, que é um ator que faz os filmes recentes do 007. Ele tem um porte, tem um charme, tem as características do 007 e não é tão conhecido quanto os outros citados aqui. O Luke Evans, ele é um LGBT, né? Ele é homossexual assumido, e esse é um dos motivos que leva o Ben Whishaw também a querer que ele seja o novo James Bond, né? Porque ele também é homossexual. Isso pode acabar causando uma certa celeuma, né? Alguns fãs podem ficar muito furiosos com isso, porém isso também pode ser um ponto a favor na questão da inclusão, da diversidade e etc. Além disso, a orientação sexual do personagem seria mantida. Então, o James Bond continuaria sendo heterossexual
porém interpretado por um LGBT. Um ponto contra mesmo também é a questão da idade, ele já tem 42 anos, mas como eu disse anteriormente, né, o Roger Moore tinha 45 quando fez o James Bond da primeira vez. Os filmes de ação mais conhecidos dele são os Velozes e Furiosos 6, 7 e 8. Regis Jean Page. É Page ou é Page? É Regis Jean Page ou é Regis Jean Page? Eu não sei como é que fala. O Jean Page, ele tá em segundo nas casas de aposta, com 33% das apostas. Ele tem uma idade muito boa, tem só 31 anos. Ele também tem um charme, tem a boa aparência, a presença que é necessário para um 007. E também é um tanto quanto desconhecido, né? O que é bom de acordo com o Ian Kinane. Ele fez aquela série Bridgerton, né? Então basicamente ele é conhecido por esse papel. Um dos principais pontos contra também a questão étnica, né? Que pode causar uma certa celeuma entre os fãs. No entanto, tem outros dois problemas que eu acho que são mais consideráveis. Primeiro, o fato de que ele não está muito empolgado em ser o James Bond. Quando perguntaram para ele sobre essa situação, ele respondeu o seguinte: a palavra B. Eu acho que se você é britânico e você faz qualquer coisa digna de nota que outras pessoas notam, então vou começar a falar sobre isso. Acho que é bastante normal e estou lisonjeado por estar na categoria de britânicos que as pessoas notaram. Ou seja, basicamente a visão dele é que se é britânico e faz alguma coisa que você fica notado, você é chamado para ser o James Bond. É meio que um papel carne de vaca, né? Um papel que todo mundo que é britânico faz. O segundo ponto contra é que ele não tem muita expertise em filmes de ação, nem filmes nem séries de ação. Então, basicamente seria a primeira grande franquia de ação que o Jean Page seria envolvido. James Norton. Bom, a questão do James Norton é curiosa, porque o tabloide The Sun diz que não apenas ele foi cotado, mas como ele já se reuniu com os produtores e já assinou um contrato para ser o próximo James Bond. Claro que tanto James Norton quanto os produtores de James Bond negaram veementemente. É importante lembrar que os tabloides da Inglaterra são especialistas em criar fake news, então pode ser só uma notícia falsa. E o James Norton tem todo o pacote, né? Tem um porte, tem um charme, tem um carisma, tem só 36 anos, é um ator relativamente desconhecido, então ele poderia ser um bom James Bond. E aí tem dois problemas, né? A questão primeiro dele ser loiro, o que também não é tão problemático, porque o Daniel Craig também era louro, e também a questão dele nunca ter protagonizado filmes de ação, nunca ter feito parte de filmes ou séries de ação. Então seria a primeira grande franquia de ação que ele estrelaria. Richard Madden. Sim, o Robb Stark de Game of Thrones, que nós veremos futuramente em Os Eternos, também está sendo cogitado para ser o novo James Bond. Ele tem uma boa idade, né? Tem 35 anos, tem as características do James Bond, né? Tem um porte, tem um charme, todas essas coisas, né? Que fazem o James Bond ser um personagem reconhecível, porém ele é baixinho, ele tem 1,77 m de altura, então isso pode ser alguma coisa que acabe complicando, apesar de que, como eu já disse, o Daniel Craig tem 1,78 m, então pode ser que isso seja relevado. Dentre as obras de ação que ele fez, temos a série Bodyguard, o filme 1917 e o filme Dia da Bastilha, que ele fez junto com o Idris Elba. Tom Hiddleston. Sim, o Loki da Marvel pode ser um novo James Bond, apesar de que, como o Ian Kinane falou, isso pode ser um problema para o Hiddleston, porque ele é famoso, ele é conhecido e ele é a cara do Loki. Então é estranho você olhar para o James Bond e ver o Loki. Mas apesar disso, o Tom Hiddleston seria um cara muito presença e muito charmoso para interpretar o James Bond. No entanto, eu não sei como é que seria ele fazendo o papel de um cara durão. Inclusive, a Barbara Broccoli, que é a produtora do 007, disse que o Tom Hiddleston é muito metido e não é nada durão. Então a Barbara já deu uma queimada, já puxou o tapete ali do nosso querido Loki. Apesar disso, ele fez a série O Gerente Noturno, que é uma série de ação, então ele mostrou que ele pode sim interpretar um bom personagem num filme de ação, ou no caso, na série. Sam Heughan. Desses citados, ele é o mais empolgado para interpretar o James Bond, tanto que ele inclusive até fez uma sessão de fotos vestindo as roupas do James Bond, fez o cosplay aí
mostrando que ele realmente quer ser o 007. Uma das coisas mais interessantes sobre o Sam é que ele é escocês, a mesma nacionalidade do Sean Connery. Então muita gente quer que ele seja o novo 007 justamente para que o papel volte para a Escócia. E assim como o Henry Cavill, ele também fez o teste para o Cassino Royale e acabou sendo preterido em prol do Daniel Craig. Então ele pode continuar até aquela tradição da mesma forma que o Henry Cavill. Ele também é relativamente pouco conhecido, tem todo o kit, né? O porte, ele tem um charme, tem um carisma para ser o 007 e assim, tem a questão da idade, que ele tem 41 anos, né? Mas aí pode ser uma questão que seja irrelevada. E ele também é louro, né? E o Tom Hiddleston também é louro, né? Que eu falei anteriormente. Mas apesar disso, Daniel Craig também era louro e acabou se tornando o 007. Filmes de ação que ele fez tem Bloodshot e Ascensão do Cisne Negro. Por fim, temos Cillian Murphy. Sim, Cillian Murphy. Quem aí já assistiu Peaky Blinders? Eu ainda não assisti, mas o pessoal disse que é muito bom, né? O líder lá do grupo dos Peaky Blinders, né, é interpretado pelo Cillian Murphy, e muita gente diz que ele pode ser o novo 007, mas esse talvez seja um dos nomes mais espiosos de todos. Primeiro porque o Cillian Murphy tem 45 anos de idade, né, a mesma idade do Roger Moore, então ele já tem a idade muito avançada. Segundo, ele tem 1,70 m de altura, ele é muito baixinho. Sério, ele é 1 centímetro mais baixo que eu. É um tampinha. Para interpretar o James Bond é complicado, né? Por conta não só da idade, mas por conta também da questão da altura. Apesar disso, ele é o favorito da Hermione Fleming, né? A sobrinha neta do Ian Fleming, que queria muito que ele fosse o James Bond. Mas o próprio Cillian Murphy, numa entrevista recente, disse que não tem nenhum interesse em ser o James Bond. Será que de lá pra cá ele mudou de ideia? Dentre os filmes de ação que ele estrelou, temos o filme Dunkirk e Anthropoid. Existem alguns outros nomes também citados, né? Muitos que eu não falei aqui, mas existem dois também que eu queria falar rapidamente para dizer que eu acho que são pouco prováveis que sejam. Inicialmente, Michael Fassbender, muita gente diz que pode ser o novo James Bond. Eu acho pouco provável porque ele é alemão. E tem também o nome do Michael B. Jordan, que eu também acho pouco provável porque ele é americano. E aí, quem é que você acha desses aí que pode ser o novo 007? Quem você acha que tem mais chances? Comente aqui embaixo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal com o sininho ativado para ficar por dentro das nossas atualizações. Deixe o like no vídeo, compartilhe com seus amigos para que isso fortaleça mais e mais o nosso canal, para que a gente faça mais e mais vídeos e você fique mais bem informado a cada dia. Eu vou deixar aqui embaixo um vídeo sobre os filmes favoritos de cada estado do 007, do James Bond. E eu vou deixar também uma playlist de vários vídeos do canal sobre cinema, sobre vários filmes. Então é isso, valeu!